Continuando, teremos então o ponto alto. O ponto alto sempre virá representado pelo mesmo desenho do meio ponto, porém com um tracinho, o que indica que há uma laçada a mais. Então, enquanto aqui eu tenho meio ponto alto sem a laçada aqui, veja só, eu tenho a indicação que é ponto alto porque ele tem esse tracinho que é a indicação de laçada. Tudo bem? Então, o que eu devo fazer? Olha lá, ó, no meu gráfico, eu tenho a mesma quantidade de pontos altos que as de meio ponto, que as de ponto baixo e, claro, que as de correntinha. Se aqui eu tinha 2 pontos, 2 correntinhas para me dar a altura no meio ponto, tenho que me preocupar novamente com isto. Então, aqui agora eu terei 3 correntinhas para me dar a altura do ponto alto e eu obter a quantidade de pontos altos nesta carreira sem que haja um engrossamento da minha execução, porque ela não ficará uniforme. Tudo bem? Então, vamos lá. Faremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Próxima carreira em ponto alto. Assim como para o ponto baixo, uma correntinha, meio ponto, 2 correntinhas, aqui no ponto alto, 3 correntinhas serão feitas para manter a altura da minha execução. Então, veja, 1, 2 e 3. Viro o trabalho, laço, porque assim como no meio ponto eu tinha laçada, aqui no meu ponto alto eu também terei. Uma vez laçado, passo a agulha pelo ponto de base, puxo a laçada para fora, laço e agora eu arremato 2. Laço e arremato mais 2. Ponto alto feito. Laço, vou para o próximo ponto, puxo a laçada, laço, arremato 2. Laço e arremato 2 novamente. Laço, passo pelo ponto de base, laço, puxo para fora. Laço, arremato 2. Laço e arremato 2. E novamente vou executando desta forma a quantidade de vezes pedida no nosso gráfico. Relembrando, estamos trabalhando com 10 pontos por carreira. E aqui o trem escapou, mas a gente pega de novo, ok? Então, olha lá, sempre laçando antes de passar a agulha pelo ponto e laçando novamente após passar pelo ponto de base, arrematando de 2 em 2 com novas laçadas. Então, aqui, veja só, o nosso último ponto, tá? Passo a agulha pelo ponto de base, puxo a laçada, laço, arremato 2 e laço, arremato 2. Carreira de pontos altos executada. Continuando, falaremos sobre o ponto alto duplo, que nada mais é do que uma variação de laçadas que me permitirão uma altura maior que a do ponto alto. Então, observe, ponto alto duplo, 2 tracinhos. Ponto alto, 1 tracinho, meio ponto, sem tracinho. Viram só? A partir daqui nós já tivemos uma variação, aonde a altura é que foi se alterando, tá joia? Então vamos ver aqui no gráfico. Teremos então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos, que corresponde até o momento, não é? Com a mesma quantidade de pontos lá do início deste gráfico. Se na carreira anterior, que foi uma carreira de ponto alto, eu tive 3 correntinhas para dar altura, aqui eu terei 4. Então, 4 correntinhas para obter a altura necessária para não deixar o meu trabalho torto. Vamos lá então, executaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos duplos. Para a carreira de ponto alto duplo, faremos 1, 2 e 3, 4 correntinhas. Nossa, 4 correntinhas para termos a altura necessária para o ponto alto duplo. Lace
e lace o trabalho virado, passe a agulha sobre o primeiro ponto de base, puxa a laçada. Gente, ó, 1, 2, 3, 4 pontos ficam na agulha. Laço e arremato 2, fiquei com 3 na agulha. Laço, arremato 2, fiquei com 2 na agulha. Laço e arremato os 2 últimos. Olha a altura do meu ponto alto duplo. Vamos lá, laço e laço, passo a agulha pelo ponto de base, puxo para fora a laçada. Laço, arremato 2 pontos. Espera aí que eu vou puxar meu fio. Ok? Laço e arremato mais 2 pontos e finalizo arrematando os 2 últimos. Olha a altura, gente. Vamos lá de novo? Laço e laço. Passo a agulha pelo ponto de base, puxo a laçada. Repare, 1, 2, 3, 4 correntinhas você tem aqui na sua agulha. Laço e arremato 2 pontos. Laço e arremato mais 2. Laço e arremato os 2 últimos. Laço e laço, ponto de base. Puxo a laçada para fora. Novamente, veja. 1, 2, 3, 4 pontos. Laço e arremato 2 pontos. Laço, arremato mais 2 e laço, arremato os 2 últimos. E novamente, são 10 pontos que ele pede nesta execução, nesta demonstração. Então aqui eu vou dando continuidade, aqui eu errei, deixei escapar o ponto. Na demonstração de pontos e interpretação da nossa leitura de gráficos, para que você, dentro em breve, consiga então ler o gráfico ou ler gráficos de uma forma mais simples, de uma forma mais consciente e consiga fazer as suas execuções sendo orientada visualmente pelos gráficos, né, que a gente encontra tão facilmente por aí. Olha lá, meu último ponto alto duplo. E aqui eu tenho a carreira toda executada. Observe a diferença, ó. Ponto baixo, meio ponto, ponto alto duplo. Você tá vendo a diferença que dá da base para a última parte da execução? Então vamos lá, que ainda tem mais. E para encerrar esta etapa do nosso entendimento de pontos e gráfico, veremos o ponto alto triplo. Novamente, variação de tudo que nós já vimos, não é? Então, você tem 3 tracinhos no ponto alto duplo, 2 no ponto alto 1. Veja só, variação de mesmo ponto. Aonde a altura é o que muda? Vamos ver no gráfico? Olhe lá, a mesma quantidade de pontos altos triplos que de pontos altos duplos, que de pontos altos, que de meio pontos, de pontos baixos e de correntinhas. Você repara que no ponto baixo, uma correntinha para dar altura. No meio ponto, 2. No ponto alto, 3. No ponto alto duplo, 4. Entendemos que no ponto alto triplo teremos 5. Então, conforme eu vou aumentando a altura, gradativamente aumento também a quantidade de correntinhas que me darão a altura inicial para que minha execução fique lisinha, uniforme, sem distorções. Vamos executar então? Ponto alto triplo. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas para a altura. Vira seu trabalho. Laçadas agora. 1, 2, 3. Se o ponto alto é triplo, 3 laçadas. Tudo bem? Ponto de base. Olha lá, ponto de base. Puxo a laçada para fora. Laço e lá vou eu arrematando de 2 em 2. Olha aqui, ó. Laço, arremato 2. Veja só, não mudou nada. O que muda é a quantidade de vezes que você vai laçar e arrematar. Olha a altura deste camarada. Ponto alto triplo, gente. Então, 1, 2 e 3. Passo pelo ponto de base. Puxo a laçada para fora. Laço, arremato 2. Laço, arremato 2. Laço, arremato mais 2. E laço, arremato os 2 últimos. Olha lá. Não é brinquedo não, hein? Vamos lá, ó. 1, 2, 3 laçadas. Passo a agulha pelo ponto de base, puxo uma nova laçada. Olhem aqui, ó. 1,
2, 3, 4, 5 pontos na agulha para você executar o seu ponto alto triplo. Então vamos arrematar. Lacei e arremato 2, lacei, arremato 2, lacei, arremato mais 2. Para finalizar, os dois últimos, né? 1, 2 e 3, lá vou eu. Passo a agulha pelo ponto de base, puxo a laçada para fora e de 2 em 2 eu vou laçando e arrematando os pontos. Aqui, aqui e aqui. De novo, 3, passo pela base, puxo para fora, arremato 2, laço de novo, arremato mais 2, laço de novo, arremato mais 2, finalizo com os dois últimos. Deixa eu pegar mais fio. Vamos lá. 3 laçadas, ponto de base, laço, puxo para fora e com a laçada arremato 2. Outra laçada mais 2, outra laçada mais 2, finalizo com última laçada para os últimos 2. Continuando, 3 laçadas, passo a agulha pelo ponto de base, puxei a laçada e com nova laçada arremato 2. Outra laçada mais 2. Penúltima laçada 2, última laçada, os dois últimos. 3, lá vamos nós, estamos chegando ao fim já, então aqui, lacei para arrematar 2, laço para arrematar 2, laço para arrematar 2 e laço para arrematar 2. Último ponto alto triplo, olha lá, lacei 3 vezes e puxei uma laçada no ponto de base, lacei, arrematei 2, lacei, arrematei 2, lacei, arrematei 2 e os dois últimos. Perceberam a altura? Olha a altura do nosso amigo. Olha lá a diferença, né? Ponto baixo, meio ponto, ponto alto duplo, ponto alto triplo. Para encerrar, vamos falar de um ponto que normalmente é utilizado no momento do encerramento de uma execução. Então aqui você verá o ponto baixíssimo. Como aqui eu estou trabalhando com um gráfico simplesmente com o intuito de lhe demonstrar esta leitura, esta execução com uniformidade, trabalharemos pontos baixíssimos na última carreira que executaremos neste momento. Observe. Para cada ponto da carreira anterior, você vê um ponto baixíssimo. Funciona como se fosse um arremate, mas que não é necessário no final das execuções. Normalmente o ponto baixíssimo vem acompanhando ou diminuições, ou quando você quer realizar um fechamento de círculo, de tubo, você acaba por executar o ponto baixíssimo, mas vamos executá-lo aqui nesta carreira. Um outro item importante, observe, não tem correntinha para a altura de ponto baixíssimo. Por quê? Simplesmente porque o ponto baixíssimo, ele não adere à altura à sua execução. Na verdade, ele encerra e assim sendo, não há necessidade desta uniformidade, porque ele não adere à altura. Tá joia? Vamos fazer então. Pontos baixíssimos para encerrarmos. Então, eu dou uma largada, giro aqui meu trabalho, passo a agulha pelo primeiro ponto, puxo uma laçada. Tenho duas, não é? Essa mesma laçada vai passar aqui, ó. Olha que situação. Arrematei, fiquei com ponto na agulha, veja. Passo de novo, puxo a laçada e essa mesma laçada passa por aqui. Novamente, passo a agulha, puxo a laçada e esta mesma laçada passa pelo ponto da agulha. Novamente, passo pela base, puxo a laçada e esta mesma laçada é passada pelo ponto da agulha. Vamos continuando desta forma até o final. Estamos trabalhando com 10 pontos, não é? Então, serão 10 pontos baixíssimos executados nesta fase da nossa execução. Olha lá, veja como que fica o ponto baixíssimo. Tá vendo? Então, aqui você obtém uma parte mais firme, mais rígida. E aqui encerramos essa nossa primeira demonstração de execução e leitura de gráficos.